A paz do Senhor Jesus, né? Hoje a gente está aqui para gravar mais um texto da Sagrada Escritura. Eu vou orar. Querido Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos recebidas e também pelas provações, pelo cuidado que o Senhor tem conosco, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou gravar Atos 11, do verso 1 a 26, né? A defesa de Pedro. Chegando ao conhecimento dos apóstolos e aos irmãos que estavam na Judéia, que também no gentil havia recebido a palavra de Deus, né? A defesa de Pedro, por quê? Porque, como eu já falei, até aquele momento só o povo de Israel tinha o direito de receber a mensagem, e a partir daquele momento todo o povo começou a conhecer a mensagem de Deus, né? Quando Pedro subiu a Jerusalém, o que era da circuncisão o arquiram, dizendo, né? Entraste em casa de homem circunciso e comeste com ele, né? Então isso quis dizer assim, entrar na casa de um pecador e vocês foram comer com eles, né? Então Pedro passou a fazer-lhe uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando, e num instante tive uma visão que eu sobreveio descer um objeto como se fosse um grande lençol e debaixo do céu pelos quatro pontas e vindo até perto de mim. Lembra, né, que Pedro ele teve uma visão ali, então ele está explicando para os irmãos que ele tinha tido uma visão, né, estava se defendendo. Filtrando para dentro dele os olhos, vi quadrúpede da terra, réptil, ave do céu, e ouvi também uma voz que dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Então ali ele viu toda espécie de animal, e ele ouviu uma voz que pegasse, matasse e comesse, né? Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda, né? Então Pedro disse que ele não ia fazer aquilo porque não tinha entrado na boca dele nunca coisa comum ou imunda. A segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, considera comum, né? Isso sucedeu por 3 vezes de novo, tudo recolheu ao céu, né? E aí, o que Deus purificou, né? Ali, a partir daquele momento, todo o povo teve o direito à salvação. E eis que na mesma hora pararam junto à casa em que estavam 3 homens enviados de Cesareia para se encontrar comigo. E ali foram os homens que Cornélio tinha mandado até ele. Então o Espírito me disse que eu fosse com ele, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entramos na casa daqueles homens. Então o Espírito Santo falou para eles que Pedro pudesse ir, os outros irmãos também foram com ele e entraram na casa daqueles homens. Ele nos contou como viram o anjo em pé em sua casa. Ele disseram: envia a Jope e manda chamar Simeão. Então Pedro ali falou para eles, né, que o anjo tinha aparecido ali em casa de Cornélio e que tinha mandado chamar ele. O qual te dirá a palavra mediante a qual será salvo tu e tua casa, né? Então o anjo mandou ele lá porque Pedro ia dizer a palavra, o qual que ia ser salvo ele e a casa dele. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre ele, como também todos nós no princípio, né? Então ali Pedro, quando começou a pregar, o Espírito Santo veio sobre eles. Então me lembrei da palavra do Senhor quando dizia a João: na verdade batizou com água, mas vós serei batizado com o Espírito Santo, né? Pois se Deus lhe concedeu, ou mesmo em quem nós, outrora, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Então, se eles creram a mesma coisa que os apóstolos, o povo de Israel estava crendo, né? Quem é que ia resistir a Deus, né? Ouvindo ele essas coisas, apaziguaram e glorificaram a Deus, dizendo: logo também o gentio foi por Deus concedido o arrependimento da vida, né? Então, os gentios, o povo que não era do povo de Israel, foi concedido também o direito da salvação, né? Então, os que foram dispensos por causa da tribulação que sobreveio, Estevão se espalhou até Fenécia, Cripe, Anticóia, e não anunciando a ninguém a palavra, senão somente ao judeu, né? Então aqui as pessoas foram dispensas, estavam sendo perseguidas ali na tribulação, sobreveio ali Estevão e se espalharam ali até a Cripe, Anticóia, e anunciando a ninguém a palavra, senão somente ao judeu. Então eles pregaram só para o judeu. Algum deles, porém, que era de Cripe e de Cine, que foram até Anticóia, falava também grego, anunciando o evangelho do Senhor, né? Então todos eles ali anunciavam o evangelho do Senhor. E a mão do Senhor estava com eles, muito crendo se converter ao Senhor. Então Deus estava ali com eles, e todo mundo eles ouvia a palavra de Deus, eles se convertia. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém. Enviaram Barnabé até Articóia. Então ali quando chegou a notícia ali até eles, enviaram
Barnabé até Ticóia. E tendo ele chegado, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exaltava todos que firmeza de coração permanecia no Senhor. Então ele ficava alegre quando sabia de alguém que permanecia no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo, de fé, e muita gente se unia a Deus. Então o povo era cheio, santo e cheio de fé, e todos eles se uniam a Deus. Partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, e tendo-o encontrado, levou para Anticóia, e por todo um ano reuniram-se àquela igreja, ensinava a numerosa multidão em Anticóia. E foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristão, né? Então ali tendo ali encontrado ali, né? Paulo ali, ele levou ele ali a Anticóia, e todo dali durante um ano reuniram ali na igreja, ensinava inúmera multidão, que ensinava a palavra de Deus ali, e foram os discípulos pela primeira vez chamados cristão. É muito bom estudar a Bíblia e também repassar por aqueles que não conhecem ainda a mensagem de Deus, né? Que Deus pode nos glorificar, estando conosco, nos abençoando a cada dia. Querido Deus, te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém.